E aí entra a parte do coach, né? Porque como é que é? Qual que foi a diferença pra você, Tonão, dessa mudança de cuidar de 1 contra 1 pra cuidar de 2 contra 2? Cara, foi uma mudança difícil. Mais Porque trabalho, você né? precisa. Mais trabalho, né, cara? Já trabalha. E troca computador também. É porque eu acho que assim. Podia ter pedido desconto pro Vini, trabalhou com TI. Não, já falei pra ele que eu preciso de um suporte. Você podia ter pedido pra cru, né? Podia ter Oi. pedido então. Tá vendo? Mas você foi um Duas cara marcas, bom. Foi um mas- cara esperto, foi foi um cara do bem. Não, você foi um cara do bem. Foi um cara justo. Sim. Eu acho que assim, quando você fala de um jogo em equipe, quando você trata tudo aquilo que envolve mais de uma pessoa, você não, além de pensar só no que elas podem desenvolver jogando, você tem que conectar duas pessoas. Né? Você tem que ter duas pessoas que elas vão vão pensar de uma forma que isso encaixe, né? Você vai colocar um quebra-cabeça ali. Eu não posso colocar o Vini com um cara que ele não gosta, seja no pessoal, seja da forma que o cara joga. Porque Além você de não tudo, tem consegue que se adaptar. entender bem, né? Você precisa adaptar o cara. Porque eu não posso colocar um jogador que não sabe marcar com um jogador que só marca. Tem que ter um equilíbrio ali. Uma coisa que a gente viu que parte bastante disso foi a parte do que a dupla campeã foi que é o Claudio e Barreto. Exato. E a entrosamento deles era coisa assim. Dentro e fora do FIFA. Dentro e Os fora, caras não jogam só bola, gameplay, Os caras né? jogam juntos, os caras vivem juntos, os vivem caras juntos, jogam futebol amigos juntos, mesmo, são né? amigos pessoais. Isso facilita a comunicação. Por quê? Porque isso eu tive até durante um trabalho dessa última temporada do 2 contra 2, para achar dois jogadores que se entendam, que conversem, falem a mesma língua dentro do jogo e que eles tomam as decisões um pelo outro. Porque muitas vezes você vai jogar um 2 contra 2, eu posso pensar de uma forma, ele de outra, e eu querer que ele faça O que você quer. eu penso. Porque tem essa tendência de ser mais egoísta, entre Sim, aspas, né? E às vezes ele não faz, assim, às vezes eu tenho um pensamento na cabeça e eu quero que ele execute sem falar com ele. Às Às vezes eu domino a bola de um jeito e vou dar um dificuldade. passe, eu espero que ele esteja correndo, mas ele não está entendendo o que eu quero fazer. Eu sempre fui muito do passe longo, né? Do triangulão, Você né? Que a gente fala. Eu ia querer, eu pegava a bola e olhava se ele tava passando. Se ele estivesse passando, eu ia ficar doido, cara. Então você tem que conectar essas pessoas de uma forma que elas entendam isso até chegar no... E assim, é um trabalho tão a longo prazo que a gente sabe, que até o ponto delas se conhecerem tanto de você não precisar dessa comunicação extrema. Não precisa avisar toda hora que eu vou tocar, não precisa avisar toda hora onde eu vou tocar, não. O cara de fazer o movimento, o outro jogador consegue entender. Então você precisa de conectar duas pessoas que estão nessa mesma linha de raciocínio. Você precisa conectar um cara que saiba, além de ele saber jogar, ele consegue enxergar. É o que eu falo sempre para os atletas que eu trabalho, que eu já trabalhei. Para mim, o jogador que tem valor é o jogador inteligente. Não é um jogador que é craque no jogo. Pra mim é um jogador inteligente. Não precisa saber todos os comandos, né? Ele não precisa saber tudo, ele precisa ser inteligente. Porque o jogador inteligente ele vai ter muito mais facilidade de aprender e ele vai ter muito mais facilidade de enxergar o que está ali, a enxergar uma solução e ele mesmo vai conseguir tomar as decisões, sem depender. Agora o jogador que é craque, muitas vezes não, ele fica preso numa coisa só e é muito difícil você tirar ele dessa ideia. Porque eu vou te falar uma coisa que eu reparei, porque tem um jogador que ele é melhor na dupla do que melhor no X1. Que nem, Sim. por exemplo, o que aconteceu mesmo com o Crepaldi, né? No X1 ele não foi tão bem esse ano, mas no 2 contra 2 ele foi o melhor do mundo. Ele foi o melhor do mundo. O melhor do Sim. mundo, cara. Sim. E tipo, é o mesmo jogador. É o mesmo jogador. E ele desempenha de uma forma no 2 contra 2, desculpa, no 2 contra 2 que é diferente, tá em outro nível, né? Sim. É que o coletivo, como eu falei, o coletivo ele é muito mais importante nessa hora. Então, a gente viu pela seleção o Crepaldi é um cara que no 1 contra 1 não foi tão bem porque talvez não tenha sido o jeito dele de jogar no encaixou. Foi um momento, né? Só um momento, vários outros fatores. Mas no 2 contra 2 não. Ele entende essa questão de equipe. Ele entende essa questão de eu preciso jogar pelo cara. Eu preciso fazer a mesma coisa que o cara, preciso estar nessa sintonia com o cara. Mesma coisa ele e o Paulo. Ele e o Paulo também foram muito Eu bem. queria até comentar do Crepaldi também do Paulo, que quando eu joguei com o Crepaldi, eu joguei 2 fases do play-ins, né? Desse da seleção, era bem no começo mesmo. Uhum. E aí, quando eu joguei com o Crepaldi, eu sentia isso dele, que ele tava sempre por mim ali, sabe? Então assim, ele via que, por exemplo, eu errei um passe, ele não ficava assim, vou criticar ou falando o que eu Fala tinha que alguma coisa, fazer. Não, só Continua jogando, E vamos consertar. o Paulo no mesmo esquema, sempre
querendo consertar junto, né? Não deixando você de lado assim no jogo e querendo resolver o seu problema, sabe? Não, vamos resolver junto aquele problema, o que dá pra fazer ali na hora. Então, acho que pelos dois, os dois meio que... E isso também eu comecei a aprender no meio dos jogos, essa parte de, eu tenho que estar pelo cara, sabe? Que você vai absorvendo, né? Sim, e tem que estar mostrando o que eu tô pensando, ele também tá mostrando, que muitas vezes eu falo pro Paulo, pô, às vezes a gente tava jogando no começo, quando começou esse 2v2, fala, Paulo, você não fala comigo, mano, tem que saber o que você quer fazer, mano, fala aí, mano. Né? E aí tem que ter muito essa conversa no início, e acho que os dois caras, assim, pra 2v2 são essenciais, assim, sabe? E o essencial de você ter resultado no 2v2 é você estar com a parceria em dia, até fora do FIFA com o cara, sabe? De, pô, mano, o que você pensa ali? O que dá pra fazer em vários momentos, na defesa, no ataque? O que você quer fazer? O que a gente quer fazer? E é você sempre tá tendo esses pensamentos entrosamento, juntos, assim, entrosamento completo, né?